Olá pessoal, tudo bem? Para mim, professor Calazans, é um grande prazer tê-los a bordo. E hoje nós vamos aqui, juntamente com a eBianchi, Instituto Professor Calazans e toda a produção do canal Piloto, apresentar um livro para você. Qual é o livro? Acidentes Aéreos. Esse livro, ele tem 3 casos interessantes, dentre outros, né? Mas um caso muito interessante foi de um acidente que ocorreu lá em Heathrow, na Inglaterra, quando o comandante ele foi ejetado durante o voo, na subida, procedimento de subida, pela janela da frente. E o que aconteceu? Ele foi durante o voo, segurado pelos tripulantes, quando o copiloto progrediu para o pouso de emergência. Por um grande momento, o piloto ficou para fora da aeronave, na verdade ficou durante todo o voo, a partir desse momento, até o pouso. E o que aconteceu com esse voo? O que aconteceu com o corpo ou a vida desse comandante é impressionante. Então eu convido você a ler esse livro e estudar esse caso e ver o que é que aconteceu com o desfecho dessa situação aqui, onde a aeronave voou por um dos espaços aéreos mais congestionados do mundo, Heathrow. Na sequência, nós temos um outro acidente que eu descrevo também em detalhes, que foi uma Mamona Assassina, acontecido em março de 1996, na cidade de São Paulo, Guarulhos mais precisamente. O desfecho jurídico desse acidente, ele é impressionante. O que aconteceu? Quais foram os órgãos de controle de tráfego aéreo responsabilizados? Quais foram os controladores acusados? Quem era o responsável? O controlador da Torre de Guarulhos, o controlador do controle de São Paulo? Por que essa aeronave caiu? Qual a responsabilidade dos pilotos, da empresa aérea? Impressionante. Eu descrevo nos detalhes de uma forma onde eu analiso aspecto técnico e aspecto jurídico. E por último, eu escrevo nesse acidente o voo 052, que foi um Boeing 707 que decolou da Colômbia até os Estados Unidos, no aeroporto de Kennedy, e ela caiu por falta de combustível. Interessante que quando ela cai, ela faz uma declaração semelhante, muito semelhante à que fez a tripulação do caso Chapecoense. O piloto perde o sistema elétrico e também perde todos os motores. E aqui ficou detectado falta de combustível. E nós vamos, com isso, entender e nós podemos fazer uma comparação com o acidente do caso Chapecoense. Porque o caso Chapecoense, daquela equipe brasileira de futebol, as argumentações feitas em torno desse acidente são iguaizinhas às argumentações em relação ao Avianca 052. Se você quiser conhecer esse acidente, como ele transcorreu, quais serão os argumentos, as discussões relacionadas ao piloto, aos órgãos de tráfego aéreo, conheça o acidente 052. Incrível a semelhança, a posição, a postura do piloto. Tem algumas diferenças, sim, não é o mesmo acidente, mas as argumentações apurando responsabilidade do controlador que atendeu a aeronave em fase de emergência, elas são imprescindíveis para o entendimento desse caso aqui, ok? É claro, né, que nós desenvolvemos um outro livro, né? Esse livro aqui ele foi publicado em 2011, ele só trata de um assunto, na verdade vários assuntos, mas o assunto principal é acidente aéreo por falta de combustível. Esse assunto ele é tão premente e foi tão premente na minha atividade como piloto e controlador de tráfego aéreo que eu desenvolvi um livro com 200 páginas aproximadamente só para tratar do assunto. E aqui você vai entender como que se apura uma responsabilidade do controlador, do piloto, pressão, do empresário, empresa. Esse livro aqui vai nortear para que você entenda o caso Chapecoense, o 052 e muitas outras situações ligadas à falta de combustível. Além disso, tá? Nós fazemos um convite que vai ser disponibilizado agora para que você assista o vídeo sobre curso de perito aeronáutico. Então nós temos um vídeo onde nós vamos falar o que é ser perito aeronáutico e um outro vídeo onde nós disponibilizamos uma aula desse curso para que você tenha entendimento como é que nós, os peritos aeronáuticos, trabalham dentro de uma investigação jurídica ou entendimento de um acidente. É uma parceria entre o Instituto Professor Calazans e a eBianchi.
Tá aí a apresentação desse meu livro, eu faço o convite para que você tenha acesso a ele e um conhecimento numa abordagem de perícia ainda não vista nesse país. Para mim, professor Calazans, foi um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.